Os 7 caminhos da felicidade não existiam. Olha que interessante, né? Muito importante que muitas tradições falam que o número 7 é o número de Deus, né? Aí a gente sabe que a gente já falou os 7 dias da semana, os 7 dias da criação, as 7 instâncias aqui da criação do universo aqui na visão ocultista, né? Só para você ver, temos os 7 níveis de elevação espiritual até os níveis celestes, né, da criação. Então, assim, é uma série de coisas que... Por isso que muitas pessoas não estão preparadas para isso, porque como elas aprenderam uma doutrina desde crianças, assim elas vão enxergando o mundo, né? As grandes causas da desgraça não existiam, porque não havia ninguém que as produzisse e fosse por elas aprisionado. Veja bem que aqui, quando a gente olha para essa frase, a gente já começa a lhe casar com muitas coisas do espiritismo, da espiritualidade, o ciclo do nirvana. Então veja bem, aquilo que tudo acontece, não existe o bem e o mal. O bem e o mal se torna a partir de uma percepção que nós temos. Então, por exemplo, se uma pessoa faz uma coisa, sei lá, dá um soco na cara de alguém, isso é uma coisa ruim, né? E aí ela acaba aprisionada, porque ela entra dentro do ciclo kármico ali, do karma e do dharma, e assim vai indo, né? Então aí a gente vai vendo que muitas coisas vão se encaixando dentro dessas doutrinas religiosas, né? Veja bem, só as trevas enchiam todo sem limites, porque pai, mãe e filho eram novamente um. Ou seja, voltando lá no item 2, lá no item 1, veja bem que eles nascem e morrem. Que no caso seria aquele processo do respirar que nós falamos lá atrás, dentro dessa instância resumida lá, né? E o filho ainda não havia despertado para a nova roda e a peregrinação por ela. Então aqui veja bem que a gente está de novo falando do ciclo do karma lá, né? O ciclo do nascimento e morte ali, né? Que é a roda de Sansara. Essa é a palavra que eu havia esquecido aqui. Então o ciclo de Sansara, olha aqui, tá falando aqui, né? Mas aí vai se traduzindo e chega lá embaixo, na base da pirâmide, com outras informações. Os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser, e o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em um Paranashpana para ser expirado por aquele que é e todavia não é, ou seja, nada existia. Olha bem aqui, aquele que é e não é. Então, ou seja, quando a gente fala que o bem e o mal vêm de uma coisa só, as pessoas ficam loucas, né? Até mesmo os maçons têm essa visão. Eu tenho um amigo maçom que, mesmo não falando desse livro aqui, eles têm esse conhecimento lá. Olha só para você ter uma ideia como que é, né? As causas da existência haviam sido eliminadas, o visível que foi e o invisível que é. Repousam no eterno não ser, o único ser. Ou seja, estava no processo adormecido, então tudo aquilo, você pode ver que quando você vai interpretando essas frases aqui do livro, você vai vendo que é o processo do respirar, né, que a gente falou aqui em outra ocasião, da inspiração e da expiração. Então o universo se expande e contrai, né? A forma una de existência sem limites, infinita, sem causa, permanecia sozinha, em um sono sem sonhos, e a vida pulsava inconscientemente no espaço universal, em toda a extensão daquela onipresença que o olho aberto do Dangman percebe. Veja bem como é interessante, né? Como é interessante esse trecho aqui. Eu não vou falar mais em detalhe, porque mais para frente a gente vai entender. Onde, porém, estava Dangman quando o Alaya do universo... Aliás, isso aqui está fazendo uma pergunta, né? Que ela vai ser respondida mais para frente aqui. Onde, porém, estava Dangman quando o Alaya do universo se encontrava em Paramurta e a grande roda era Anupadaka. São os nomes bem difíceis, mas não foquem nisso daqui. As respostas vão vir mais a seguir. Outras perguntas. Onde estavam os construtores, os filhos resplandecentes da aurora do Mavantara? Onde estavam os construtores, os filhos resplandecentes da aurora do Manvantara? São palavras bem difíceis, né? Vem de palavras de hindu, né? Nas trevas desconhecidas em seu Ari Paranishpana, os produtores da forma tirada da não forma que é a raiz do mundo, Devamutri e
Isva, Isvabhavat, Svabhavat, Svabhavat, repousam na felicidade do não ser, né? Então assim, ele respondeu ali, perguntou onde estavam esses filhos, aí ele falou que eles estavam ali, né, dentro do universo não raiz que não existia ainda. Onde estava o silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo? Não, não havia silêncio nem som, nada, a não ser o incessante alento eterno para si mesmo ignoto, ou seja, ignorado ali, né? Lembrando que isso aqui está bem resumido lá nas etapas anteriores que nós lemos semana passada. A hora ainda não havia soado, o raio ainda não havia brilhado dentro do germe. A Matripadma ainda não entumecera. Seu coração ainda não abrira para deixar penetrar o raio único e fazê-lo cair em seguida, como 3 em 4 no regaço de Maya. O 7 não havia ainda nascido do tecido da luz. O pai-mãe, Svabhavat, era só trevas, e Svabhavat jazia nas trevas. Então veja bem, quando a gente fala que tem luz e trevas, a luz veio das trevas, né? Estes dois são o germe e o germe é uno. O universo ainda estava oculto no pensamento divino e no divino seio. Ou seja, tudo estava ainda no seio divino. Por mais que ele estivesse adormecido nas trevas, ele estava lá presente. Aí as pessoas surtam, mano, quando eu falo, cara, tudo que é bom e ruim, claro, escuro, tudo veio do mesmo lugar, cara. Entende isso, mas as pessoas não querem entender. A instância 3 agora, já lá no terceiro dia, né? Que no caso aqui não é terceiro dia, tá? Tô só fazendo um cruzamento aqui com a Bíblia lá, que todo mundo fala lá do Gênesis, né? A última vibração da sétima eternidade palpita através do infinito. A mãe entumece e se expande de dentro para fora, como um botão de lótus. Veja que aqui começa o despertar, né? Como a gente falou lá, da expansão e a retração ali, né? A vibração se propaga e suas velozes asas tocam o universo inteiro, e o germe que mora nas trevas. As trevas se sopram sobre as adormecidas águas da vida. Então veja bem que aqui já começa a acontecer todo o despertar e as coisas começam acontecendo, né? Vamos prosseguindo. As trevas irradiam a luz, e a luz emite um raio solitário sobre as águas e dentro das entranhas da mãe. O raio atravessa o ovo virgem, faz o ovo eterno estremecer e desprende o germe não eterno, que se condensa no ovo do mundo. Os 3 caem nos 4. A essência radiante passa a ser 7 interiormente e 7 exteriormente. O ovo luminoso, que é 3 em si mesmo, coagula-se e espalha os seus coágulos brancos como leite por toda a extensão das profundezas da mãe, a raiz que cresce nos abismos do oceano da vida. Veja bem, eu vou fazer até uma parada aqui para falar aqui sobre a questão das águas aqui, ó. Sobre as águas e dentro das entranhas da mãe. Veja que tem muita gente por aí que fala, né, lá na Bíblia, né, a gente vai tocar isso lá na Bíblia, que da mesma forma que tem água embaixo, tem água em cima, né? Aí você faz uma pergunta, de onde será que eles tiraram isso, né? Será que não foi disso daqui? Interessante a gente notar, né? A raiz permanece, a luz permanece, os coágulos permanecem. E não obstante, o Eu-Hu é uno. A raiz da vida estava em cada gota do oceano da imortalidade, e o oceano era luz irradiante, que era fogo, calor e movimento. Não é assim que o universo é, cheio de calor, energia, pressão? As trevas se desvaneceram e não existia mais. Sumiram-se em sua própria essência, o corpo de fogo e água do pai e da mãe. Vê, ó Lanu, o radiante filho dos dois, a glória refulgente e sem par, o espaço luminoso, filho do negro espaço, que surge das profundezas das grandes águas sombrias. É o Eahu, o mais jovem, o Eahu. Ele brilha como o sol, é o resplandecente dragão divino da sabedoria. O Eka é Chatur, que Chatur torna em si Tri, olha a trindade aí, e a união produz Sapta, na qual estão os 7.
que se torna o Tridasha, as hostes e as multidões. Contempla-o levantando o véu e desdobrando-se do oriente e ocidente. Ele oculta-o acima e deixa ver o abaixo como a grande ilusão, e assinala os lugares para os resplandecentes, e converte o acima num oceano de fogo sem praias, e o uno manifestado nas grandes águas. Olha só como é louco tudo isso aqui, né? Onde estava o germe? Onde então se encontravam as trevas? Onde está o espírito da chama que arde em tua lâmpada, ó Lanu? O germe é aquilo e aquilo é a luz, o alvo e refulgente filho do Pai obscuro e oculto. A luz é chama fria e a chama é o fogo, e o fogo produz calor, que dá a água da vida na grande mãe. O Pai Mãe urde na tela, cujo extremo superior está unido no espírito luz da obscuridade única, e o inferior à matéria, sua sombra. A tela é o universo, tecido com as duas substâncias combinadas em uma, que é Svabhavat, ou Svabhavat. A tela se distende quando o sopro do fogo a envolve, e se contrai quando tocada pelo sopro da mãe. Então os filhos se separam, dispersando-se para voltar ao seio da mãe no fim do grande dia, tornando-se de novo uno com ela. Quando esfria, a tela fica radiante. Seus filhos se dilatam e se retraem dentro de si mesmos. Em seus corações, elas abrangem o infinito. Então Svabhavat envia Forrat para endurecer os átomos. Cada qual é uma parte da tela, refletindo o Senhor existente por si mesmo, como um espelho. Cada um vem a ser, por sua vez, um mundo. Então veja bem que de toda essa coisa que a gente leu aqui, foi surgindo os planetas, os mundos aí, todas as galáxias, tudo foi começando já a se formar, né? Lembrando que aqui só vai começar a acontecer mesmo as criações biológicas de fato lá na quinta instância, né? Mas vamos aqui para a quarta aqui. Escutai, ó filhos da terra, escutai os vossos instrutores, os filhos do fogo. Sabei, não há nem primeiro nem último, porque tudo é um número que procede do não número. Cara, essa frase aqui já fala muita coisa. Muita coisa. Tudo é uma coisa só. Todo mundo vai voltar para o mesmo lugar de onde partiu. A gente é parte de uma coisa só. Que até mesmo lá na espiritualidade fala-se que todos nós somos um. Todos nós somos conectados com a fonte da criação. Aprendei que nós que descendemos dos 7 primeiros, nós que nascemos da chama primitiva, temos aprendido de nossos pais. Ou seja, só dentro desse ciclo aqui a gente já está falando do ciclo de Sansara também, né? Do resplendor da luz, os raios das trevas eternas, surgem no espaço as energias despertadas de novo. Um do ovo, o 6 e o 5, depois o 3, o 1, o 4, o 1, o 5, o duplo 7, a soma total. E estas são as essências, as chamas, os construtores, os números, os arupa, os rupa, e a força ou o homem divino, a soma total. E do homem divino, a soma total. E do homem divino emanam as formas, as centelhas, aliás, cortando aqui. E do homem divino emanaram as formas, as centelhas, os animais sagrados e os mensageiros dos sagrados pais dentro do Santo Quatro. Este foi o exército da voz, a divina mãe dos 7. As centelhas dos 7 são os súditos e os servidores do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do 7. Essas centelhas são chamadas esferas, triângulos, cubos, linhas e moderadores, porque deste modo se conserva o eterno Nidana, o Oi-Ahu. O Oi-Ahu, as trevas, o sem limites, o sem número, o Od de Nidana Sabhavat. Aí vem aqui, o Od Sanat, o número, porque ele é 1. A voz da palavra, Sabhavat, os números, porque ele é 1 e 9. O quadrado sem forma. Então aqui você já vai vendo, né? A gente fala lá daquela questão da trindade, daquelas coisas todas ali. Pra você ver que o negócio é muito complexo, não é tão simples assim. E estes 3 encerrados no Sabhavat são os 4 sagrados, e os 10 são o universo Arupa,
Depois vem os filhos, os 7 combatentes, o 1, o oitavo excluído, e o seu sopro, que é artifício da luz. Em seguida, o segundo 7, que são os Lípica, produzidos pelos 3. O filho excluído é 1. Os filhos sóis são inumeráveis. Olha só o tanto de coisa que a gente leu aqui, cara. Então, você vai ver que tudo que nós estamos lendo aqui foi traduzido e traduzido para levar até aquela linguagem que o povo entende hoje aí no mundo contemporâneo. Né? Para você ver que o negócio é muito mais complexo. Por isso que a gente vê lá as parábolas, né? Os 7 primordiais, os 7 primeiros sopros do dragão e da dragão de sabedoria, produzem por sua vez o torvelinho de fogo com seus sagrados sopros de circulação giratória. Vocês já viram como que o universo é, como que ele funciona? Deixa eu tirar a tela aqui. Ó. Basicamente ele está falando isso aqui.